Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Aqui uns 5 minutinhos, a gente tá só esperando o pessoal entrar e a gente já inicia, tá bom? Bom dia. Estão Bom dia, ouvindo? Beck. Bom dia, Bruno. Bom Estamos... dia, Durval. Tudo bem? Eu resolvi deixar fundo natural, Olá, bom dia a todos. meu fundo preferido. Natural Livros, biblioteca. Hoje eu estou aqui dentro da biblioteca do escritório. É o lugar que eu mais gosto de ficar do escritório quando eu estou no escritório, é dentro da biblioteca, Bom local. não é? Então, Gi, vamos abrir a portinha aí para o pessoal ir entrando? Estão entrando aqui. É, já vi que tem umas 90 e poucas pessoas. Aqui, ó. Bom dia a todos. Oi, gente. Vamos embora aprender coisa nova. Isso aí, de todos os lugares do Brasil. PEC de São Paulo. Vamos lá, vamos botar quem é que é da onde aí. Vamos lá, Bruno, Durval, da onde está cada um? Vamos mostrar Brasil representado. Estou no interior de São Paulo. Então, escreve lá no chat, Durval. Dá assim, bom dia e bota a sua cidade. Vamos lá. Quero ver quantas cidades a gente tem aqui hoje. Olha só, Jaraguá do Sul, BH, São Paulo. É isso aí, gente. Vamos botar as cidades. Vamos ver quem é que vai ganhar. Ó, tô vendo um monte de Minas, hein? Eu acho que Minas está ganhando de São Paulo. Já estamos gravando, G? Estamos. Combinado. Então, eu vou começar com os recadinhos, tá, gente? Primeiro, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. O escritório tem realizado essas atividades ao longo do ano todo, com um compromisso que é um dos nossos valores, de compartilhar conhecimento com a comunidade. Aqui no PEC Advogados, nós temos 6 valores, destes 6 valores, 3 deles são voltados para a educação, né? Que é o time preparado, entrega garantida. Então, a gente investe muito em capacitação. Nós temos uma PEC Academy interna para a formação dos nossos advogados e equipes. E aí são 3 pilares: direito, tecnologia e negócios. E aí, há muitos anos, os clientes diziam PEC, mas dá um pouquinho dessa Academy de vocês aí para a gente. Foi assim que surgiu a nossa área de treinamentos em 2010, o PEC Academy, e que passou a treinar clientes para fora e em company. Só que aí a gente também depois reverteu para treinar a gente para dentro, senão a gente treinava para fora, tem que treinar para dentro, tem que treinar todo mundo, gente. Então, assim, todo mundo precisando se capacitar. E além disso, nós temos o nosso Instituto PEC de Cidadania Digital, que é o IPCD, que realiza um trabalho educativo social nas escolas, porque nós acreditamos, pelo Código de Ética da OAB, que na advocacia nós temos missão social e impacto na sociedade. Então, nós temos que ensinar o direito para a família, para o jovem. Eu sou da época que tinha educação moral e cívica. E a gente aprendia a Constituição, um monte de coisas na escola. Quem aqui é da época da educação moral e cívica? É a sua época, Durval? Hã? Sim,
Cantava o hino Isso. nacional na escola. Tudo isso, mas assim, tinha um lado bonito que era de formação de cidadania. Já o Bruno não pegou, né, Bruno? O Bruno não pegou Educação Moral e Cívica, EMC. Eu lembro muito bem qual era a sigla, né? O EMC. Então, o nosso IPCD, o Instituto PEC de Cidadania, depois, Gi, se puder botar no chat o link para a página do IPCD, para quem quiser saber e conhecer mais, leva aula de ética e segurança digital para as escolas públicas e privadas no Brasil todo. É um projeto muito bonito de 16 anos. Então, voltando, para nós é uma alegria, eu aqui, como CEO do escritório, mas CEO é uma cadeira. Eu prefiro dizer como fundadora, né? O fundador é aquele que vai lá, se arrisca, abre a portinha e diz: quem quer vir comigo? E naquela época, em 2004, Durval e Bruno, não tinha ninguém no direito digital praticamente, ninguém. Só eu, menina, moça, recém-formada da faculdade praticamente, e com essa paixão por tecnologia, querendo ter uma porta. Mas eu queria fazer aqui um agradecimento público ao meu marido, Rômulo Pinheiro, que hoje está até ele com o joelho machucado. Eu falei que ele está machucando o joelho para me copiar, porque eu tinha ficado com o meu joelho ruim em 24 e em 26 é o joelho dele. Gente, coisas, né? A gente vai ficando velho, cuidem dos seus joelhos, cuidem dos joelhos, porque olha como o joelho é importante. E ele é que me disse, em 2003, que a gente se conhece e se casa. Ele levou um ano para me convencer e disse: você tem que montar o seu próprio escritório, que vai ser muito legal, né, com esse conceito do direito digital. E aí, gente, passou 22 anos, hein? Olha que legal, não é uma coisa bonita? E estamos nós aqui para fazer para vocês essa participação em live. Eu queria pedir que quem puder é, coloca dúvidas no chat, que nós vamos respondendo. A live é assim, ela é intensa, ela é 1 hora, se preparem, né? Não mexe no celular, presta atenção, tá bom? 1 hora de oportunidade para sair daqui com upgrade, sabendo mais. Para de olhar outras coisas paralelas, vamos lá, sou professor, professor chama atenção, puxa a orelha, vamos prestar atenção, foco aqui na gente, tá? Deixa que o resto do mundo daqui a pouco fala com você, vamos assistir essa aula super legal. Então pode passar o próximo slide, Bruno, que eu apresento você e o Durval. Nossa atividade hoje é sobre governança de contratos de IA. O Durval, que é o nosso convidado, é conselheiro, ele responde pelo IBGC capítulo interior de São Paulo. Gente, homem poderoso, viu? Manda aprender, manda soltar, sabe tudo de China. Depois segue o Durval no LinkedIn dele, que esse cara é bom. Então, ele é engenheiro. Nós adoramos isso, né, Bruno? A gente adora sentar com gente que é engenheiro, não é verdade? A gente mesmo é um advogado que acha que é engenheiro, sabe? Então a gente é meio assim distorcido, né? Então ele é engenheiro eletrônico, mestre em automação industrial pela Unicamp, ele é conselheiro do IBGC, ele tem uma consultoria que chama Govern AI, só de governança de inteligência artificial, atuou 25 anos como C-Level na América Latina, né, aí da Lumen, diretor executivo da empresa, e atualmente ele também é investidor. Olha só, quem tem um negocinho aí para mostrar para o Durval, tá? Ele é um angel, ele é um empreendedor no agronegócio. E esse livro do Durval que eu tenho é excelente. E o Durval fez uma coisa maravilhosa que eu nunca fiz e ele vai ter que me ensinar. Para lançar obra em inglês. Durval, ó, invejinha boa, positiva. Eu morro de inveja que você lançou sua obra aí em inglês. Eu tenho 2 obras que estão em inglês pela Clover, mas são bem assim, para falar de direito digital e de LGPD. Mas ela é um capítulo numa obra. Agora, você, coisa chique, né? Fazer lançamento internacional. Isso aí, assim, um dia eu consigo, né? A gente até combinou de escrever juntos, não é verdade? Bruninho também tem uma missão de escrever junto comigo. Gente, eu adoro publicar livros, eu adoro fazer alguém também publicar um livro, tá? Então, assim, boas ideias viram livro, livro é uma sistematização de uma história ou de um conhecimento, e os livros duram mais que a gente, né? E o Bruno, nosso advogado sênior do PEC Advogados, né? O Bruno já é não só o nosso sênior, mas um dos mais antigos com a gente aqui no escritório, fez aniversário de casa,
né? Ele é advogado, com mais de 7 anos de atuação em direito, tecnologia e inovação. Ele foi abduzido para o direito digital e nunca mais conseguiu sair, né? Porque o direito digital é tudo. Não existe direito sem ser direito digital. Sim, somos arrogantes, pretensiosos. Quem não acredita nisso, que fique para trás. Não tem problema nenhum, acredita no que você quiser, né? E ele é quem comanda aqui tudo que a gente atualiza de contratos, os nossos pareceres de inovação, ajuda com Privacy by Design, tem estudado bastante. Agora a gente tem que fazer o Privacy by Design, gente, para mim agora virou uma estratégia da gente fazer também pensar o design, o legal design para IA. Então virou o Privacy by Design na IA, o Security by Design na IA. Como que eu convenço alguma coisa da IA de forma legal e legítima? Não é trapaça. Por isso que eu gosto do Bruno, porque o Bruno é gamer que nem eu. Mas ele não me vence no Atari, né, Bruno? O Atari, o Atari aqui, o River Raid no nosso campeonato, não é verdade? Então, eu queria dar as boas-vindas, agradecer. Bruno está citando ali um dos livros, a gente está lançando outro livro, gente, lá na Fenaló, dia 27 de outubro. Estejam lá, 27 de outubro é o único dia que eu também estarei na Fenaló, que eu vou dar palestra super legal, e vamos ter o lançamento do livro em peso. Então, por que falar de contratos de IA? A IA deixou de ser uma ferramenta experimental, ela já está aí. A gente está crescendo com contratações no nível enterprise, né? Então, as empresas, existe uma dependência muito grande de poucos fornecedores, poucos players, e esse é um risco que o Bruno vai explicar melhor para vocês. Temos novos riscos jurídicos que são inéditos. A gente aqui no escritório ama isso. Quando alguém fala que aquilo nunca tinha sido feito um contrato, uma cláusula, a gente pede para vir para cá. Fala, por favor, joga a bola para cá, porque a gente adora escrever cláusula do zero, que não tem modelo, que não tem referência. Vocês agora vão ser, né, muito felizes de aprender um pouquinho com cláusulas que a gente está escrevendo aqui do zero, e é bom compartilhar. A gente até gosta de achar nossas cláusulas por aí, porque mostra que a cláusula pegou. E é assim que a gente consegue ter uma padronização no mercado que deixa todo mundo blindado. Os dois lados da mesa num contrato têm que acordar, assinar. Não adianta eu pensar uma coisa que ninguém quer assinar, né? Então, é super importante sempre ter uma visão, uma estratégia em contratos de escrever coisas que o outro lado vai concordar em assinar. Senão fica aquela briga da cláusula. Um manda a cláusula para cá, outro manda a cláusula para lá e ninguém assina nada. E aí a área de negócios fica dizendo, a culpa é do jurídico. Então, a gente tem que evitar isso, tá? E a gente precisa de uma governança contratual. Bruno já está comigo há bastante tempo, eu gosto de dizer que o contrato não encerra a contratação, ele inaugura a contratação. E muita coisa de contrato hoje vai para a proposta, porque a proposta, muitas vezes, é a única coisa que nós temos até virar contrato, e tem proposta que nem vira contrato, tá? Então, tem coisas que a gente tem que prever na proposta, aí vem para o contrato inaugura uma relação que precisa de gestão, de governança, que vai durar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, a gente tem que depois fazer essa gestão. Contratos são atualizados, eles têm aditivo, mudam-se as condições, né, econômicas, muda-se aquele pacto. Então, o pessoal faz contrato e acha que morreu, bota na gaveta. Não. Então, vamos lá para a gente ter essa atenção, porque a gente não quer um passivo invisível. Todo mundo tem passivo, todo mundo tem ativo. O maior problema é o risco invisível, é o passivo invisível, é aquilo que a gente não gerencia, que um conselheiro como Durval vai puxar a orelha de um CEO que nem eu, dizendo, Peck, como é que você não viu isso num contrato? Não é? É isso que acontece nas diretorias das empresas. Porque se eu tiver visto e disser, Durval, esse risco a gente pode correr por causa disso, disso e daquilo, tá tudo bem. Porque o contrato, ele é um registro de memória do que as partes combinaram. É isso que é. Porque as pessoas são esquecidas, elas combinam as coisas, que a gente pode ter até contratos verbais, né? A gente pode fazer contrato mandando uma mensagem no WhatsApp, dizendo, tá fechado. Eu acabei de fechar aqui um negócio para o meu aniversário da minha irmã gêmea, eu aprovei no WhatsApp, e isso está valendo dentro do direito. Mas o que eu aprovei, né? Depois você tem que achar, né, o que a gente pactuou. E a gente está vivendo um momento, gente, de muitos riscos novos com o IA.
E contratos são um lugar, contrato faz lei entre as partes, eles são um lugar para a gente tratar riscos. Então, contratos são ferramenta de gerenciamento de risco. Vamos lembrar disso, gente. Escreve aí, escreve no chat. Contrato é ferramenta de gerenciamento de risco. Um bom contrato, você gerencia risco. Um mau contrato, você traz risco. Olha que curioso, né? Então, pode passar, Bruno. Então, a gente tem que tratar de cibersegurança. A gente está tendo problema com deepfake, com fraude, com manipulação. Inclusive, nós mesmos temos que estar atentos que alguém pode mandar um áudio dizendo aprovado com a sua voz sintética, e como é que eu vou saber se era ou não era PEC? Então, a gente está revisitando a capacidade de determinar poderes nesses contratos, determinar a capacidade de contratação, né? Vamos entrar lá no Código Civil, na regrinha do negócio jurídico, né, dos três regrinhas básicas do negócio jurídico, das partes capazes de contratar. Por quê? Porque a gente vai passar a ter um agente de IA contratando por nós. Eu tenho que ter um procurement desse agente de IA. Então, a gente está enxergando agora a governança inteira. A gente tem capítulo no livro do Direito Digital, que está na 8ª edição, que está aqui atrás de mim na biblioteca, que desde o início a gente falava de contratos intersistêmicos. Contrato intersistêmico são duas máquinas se contratando. Interativo é quando eu e a máquina contratamos. Quando eu estou no aplicativo, quando eu estou no ATM, né, quando tem de um lado humano, do outro lado máquina. Mas o intersistêmico são duas máquinas e a gente está indo para isso. Então, imagina o Man in the Middle, imagina uma deepfake no meio disso dizendo que é você e tomando obrigações por você. Pode passar, Bruno. Então, nós temos ainda, né, nessas situações que 80% dos brasileiros estão se deparando com deepfakes e é acima da média internacional. Ou seja, no Brasil, como a gente é early adopter de tecnologia e o brasileiro gosta de se comunicar com as pessoas, a gente é facinho, a gente faz amizade com todo mundo. A gente faz amizade com qualquer um na rua, com qualquer um na internet. O brasileiro é facinho. A gente faz amizade com bandido, sem saber, sem querer. A gente se interage ali com um bot, com uma deepfake, achando que é aquela pessoa e nem desconfia. Então, tem que levantar o desconfiômetro. Não adianta assinar contrato e não depois orientar a equipe. A equipe não leu o contrato. Contratos que só quem leu é quem assina, não é um bom contrato, porque contrato precisa de governança, de gestão. Eu preciso transformar o contrato em bullets e ensinar a equipe o que a gente contratou ou que a gente foi contratado. E a gente falha muito nesse requisito de passar adiante um conteúdo. O contrato está lá, tem sigilo, tem dinheiro, não queremos contar aquilo para todo mundo, mas a gente extrai o que a gente tem que orientar as pessoas, né? A gente assina a NDA, confidencialidade, não conta para ninguém, depois a pessoa da equipe vai lá, faz um post na internet, aquilo dá uma treta, dá um problema, porque quem é que orientou a pessoa que aquilo tinha cláusula de confidencialidade? Pode passar, Bruno. Então, nosso objetivo hoje da governança contratual é contrato, gente, é bula de remédio. Bruno, quantas vezes você já ouviu falar isso na sua vida? Conta aí. Inúmeras vezes e propagou, né? Dentro do Propagou. escritório. É um hino, é assim um mantra. Contrato é bula de remédio, é problema, solução, problema, solução. Se isso. Por isso que o Lawrence Lessig disse que nós iríamos botar as regras no software. Quando a gente programa, escreve uma linha de código, ela é uma regra. Se isso. Por isso que é possível da gente ter os contratos completamente automatizados, os smart contracts. Imagina, IA, blockchain e smart contract. Junta tudo isso no caldeirão e é a sociedade que a gente está vivendo. Os contratos que vocês vão ver em 2027 não são mais nada parecidos com o que a gente tem de cultura contratual. A gente vai trazer o princípio da boa-fé, mas a boa-fé tem que ser colocada na IA, senão a gente tem uma IA maluquete, né? Contratando de uma forma não adequada. Então, a gente tem que ter esse cuidado com os agentes. Então, nós temos que ter uma atenção especial com trade secret. Falei para o Bruno, o assunto trade secret, segredo de negócios, parece que ninguém lembra. Como assim? Segredo de negócio é segredo de negócio. É um segredo que eu nem posso contar para você, porque é segredo de negócio. Segredo é uma coisa que só uma pessoa sabe. Quando eu pego algo que é sigiloso, não é segredo, sigiloso, e conto para alguém, eu confidencio para essa pessoa.
Confidenciar é daí que vem o termo acordo de confidencialidade. Confidencialidade tem a ver com confiança, com confidência. A gente tem que estudar a origem dos institutos para a gente entender o poder que eles têm sobre a atitude, sobre a cultura. E a gente tem que ter atenção com propriedade intelectual na entrada e na saída, no input e no output, que é o que o Bruno vai explicar. Então, um bom contrato permite mitigar riscos, garantir conformidade, proteger ativos estratégicos, definir responsabilidade e permite auditoria. Pode passar, Bruno. Acho que o próximo já é seu ou é o meu, é o último? Isso, meu último slidezinho aqui, eu pego vocês no final, depois da fala do Bruno, quando o Durval vai entrar comigo, sentado na cadeira de conselheiro engenheiro. Conselheiro engenheiro é tudo, viu, gente? Porque engenheiro é solucionador de problema. Você faz reunião com o engenheiro, a primeira pergunta da reunião é: qual é o problema que a gente tem que resolver? Né? Então, se vocês acham que os advogados é que são um problema na sala, um problema na sala são os engenheiros. E aí, junto engenheiro e advogado, nossa, a gente vai ter que solucionar o problema, tem que resolver. Então, antes a gente estava lidando com software. E software, gente, é uma janela no tempo de 1980 a mais ou menos 2020. Temos 40 anos de indústria de software. Antes disso, é tudo propriedade industrial, é tudo mais hardware. De 80 para cá, o software, a indústria de software começou a se desapegar daquilo que a gente chamaria de Seis Sigma, de qualidade total de indústria. E o software começou a ser lançado com um defeito que eles chamam de bug, e o bug chama de atualização. E virou uma das indústrias mais irresponsáveis que nós temos. Porque pela velocidade, pela dinâmica, ela acaba botando num termo de uso, numa licença, que ela não responde por nada. Quem responde por tudo é o usuário final. E isso não está correto, né? Tem cláusulas aí que são completamente leoninas nos contratos atuais de software e de inteligência artificial, e é importante a gente saber disso. Quando chega a IA, e a IA agora está virando física e está virando robô, robô com a gente com IA, equipe de sintéticos. No escritório nós temos uma equipe grande de sintéticos, estão até no nosso código de ética, anote isso, atualizar o código de ética com o capítulo Relação Humana Sintéticos. A gente volta para a propriedade industrial. A gente volta para as premissas que tem que estar de fábrica, que eu tenho que ter padrão, que eu tenho que seguir desde o desenvolvimento inicial. É que nem o carro. Eu não posso soltar o carro hoje sem cinto de segurança, airbag, tem regra. Não pode dizer que se o carro explodir, a culpa é do usuário. Não, vamos olhar se aquilo era um defeito de fábrica. Tem que trocar o pneu? É recall. Vamos mudar a palavra atualização para recall. Recall na IA é fundamental. Porque a pessoa vai dizer, por recall é uma coisa séria, faça já. A atualização, a pessoa aperta mais tarde, mais tarde, mais tarde, e isso vai gerando risco sistêmico, risco distribuído. Nós todos estamos vivendo risco, da hora que acorda, da hora que vai dormir, porque o software entrou na nossa vida e a gente não leva a sério, não leva a seriedade de um produto industrial de nível internacional com impacto em população global. Isso é muito sério do ponto de vista da responsabilidade. Dito isso, né, nós vamos passar a pensar mais patente da IA do que direitos autorais. Direitos autorais foi a era do software. A era do software está acabando. A gente está voltando para uma patente, para regras de indústria, né? É outro nível, que junta tudo, tá? E aí eu vou passar a bola. Bruno, por favor. E para quem quiser depois, gente, levar essa pequena live num treinamento em company de 4 horas, por favor, leve para a sua empresa, porque é assim que a gente capacita. Hoje vocês vão sair daqui com uma pitada, né? Mas depois é só falar com a Daniele, que é da PEC Academy. Pode botar aí o e-mail da Daniele, Gi, por favor, no chat para o pessoal. Vamos levar em company. Essa pitada todo mundo hoje leva. Bruno, agora o palco digital é seu, por favor. Muito obrigado, PEC. Aproveito para agradecer também a presença de todos aí novamente, especialmente num horário como esse, às 10 da manhã de um dia útil, no horário nobre, né, que a gente até brinca aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos, pela participação. E aí, dando continuidade no que a PEC trouxe, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esses riscos contratuais, como mitigar, mas também de alguns cases, né, algumas situações que a gente tem passado, alguns desafios com os clientes, que eu acho que acaba sendo um pouco da dor de todo mundo aí que atua com governança de IA atualmente, especialmente em contratos, né? E aí aqui a gente já inicia, né, com uma
pré-contratual, né? Especialmente nessa análise ali de fornecedor, então, de fazer algumas perguntas essenciais, né? Quem que é esse fornecedor? Onde que os dados ficam? Se são dados que se envolve também dados pessoais? Quem é que treina esse modelo? Como é que ocorre a subcontratação? Se há certificações de segurança desse fornecedor? É muito importante, né, antes até de fazer essa análise contratual mais minuciosa e sair colocando cláusula, de entender o desafio em si, né? Eu acho que passei por inúmeras situações com clientes que descobrem que uma determinada ferramenta, que às vezes ele já tem contratada em casa há alguns anos, teve alguma IA embarcada quando ele foi assinar um aditivo de renovação. O aditivo nem era para tratar sobre a IA em si, mas para tratar de uma renovação, ele acaba descobrindo que tinha uma IA embarcada desde, sei lá, uns 2 anos pelo menos. Então, isso é algo que tem acontecido até com uma certa frequência, especialmente quando a gente fala de fornecedores grandes. Então é muito importante também esse dever de questionar bastante, entender esse contexto até antes de revisar o contrato, né? E aqui é também nesse mesmo sentido, né? A IA ela é uma tecnologia de terceiros, né? Então, quem controla todo esse aparato tecnológico e essas decisões é o fornecedor. Por isso que é importante você entender, se aprofundar mais na tecnologia para entender o modelo, qual que é a infraestrutura que é utilizada, como que está sendo realizado o treinamento, como que foi realizado o treinamento, se também os dados que você vai imputar vão ser utilizados para treinamento, esse é um ponto que a gente vai falar também hoje. Questões que envolvem armazenamento, atualização. Então, são situações, são pontos, né, que quem está contratando não controla, mas que é responsabilidade ali do fornecedor. Então, de buscar essas informações e ter isso também documentado contratualmente para mitigar, já iniciar ali essa caminhada de mitigação de riscos. E aqui a gente, né, divide alguns domínios, acho que dá para a gente citar inúmeros, né, e a gente vai falar também um pouco mais sobre assessment, mas do que seria um domínio de gestão, né, com relação à governança, os inventários de sistemas, as políticas internas, os treinamentos e os domínios de segurança igualmente importantes, como backup, criptografia, controle de acesso, todas as medidas, né, que são tomadas dentro dessa ferramenta e que te protegem, né, pelo menos numa primeira camada ali, quando da contratação, né? Claro que depois que você implementa uma ferramenta dentro de casa, tem uma série de outras questões, outras situações, né, outros domínios também internos que fazem parte também dessa correspondência, né, especialmente do ponto de vista de tecnologia e governança, que também protegem também os ativos empresariais, né, que foi algum dos pontos também que a PEC trouxe aqui no início da apresentação. E aqui, como a gente também já comentou de alguns, né, sem governança, o contrato ele tem um risco, né? Vira um risco. Então, você tem um risco de vazamento de informações, um risco de perda de propriedade intelectual com relação a informações confidenciais, informações sigilosas, informações que são um segredo, como a PEC comentou, a dependência tecnológica também. Você tem um alto poder, vamos dizer assim, de IA concentrado em determinados players. Então, se você fica muito dependente daquele fornecedor, depois para você fazer uma mudança, acaba sendo mais custoso, mais trabalhoso, você tem mais dificuldade também de conseguir fazer essa transição, então acaba não compensando. Então, como já evitar isso de antemão, né? Já entender também, já entendendo esses riscos e também direcionando no contrato. Você tem a questão de multas regulatórias e danos reputacionais, né? Recentemente também, claro que não tem tanto a ver com IA, mas, né, a gente teve ontem a aplicação da multa pela NPD no TikTok e a NPD é uma das, né, dessas agências que acabam avaliando, né, os players e tudo mais, e o tema de inteligência artificial também está sob o guarda-chuva da NPD, então é sempre importante estar ali atento com o que vem de orientações, de diretrizes, de novas regulamentações com relação a esse tema pela NPD, mas também, né, desse arcabouço jurídico, vamos dizer assim, de internacional. Porque como a gente vai falar aqui também, né, a gente tem uma dependência de poucos players e geralmente esses players estão no estrangeiro.
Então, aqui, algum dos pontos que a gente já comentou, né? Dessas perguntas obrigatórias para fornecedores de IA. Se os prompts utilizados, eles são utilizados para treinamento, se esses dados eles são compartilhados com terceiros, com quem são esses terceiros, se há um opt-out em determinadas situações, se possui um DPA, um acordo de processamento de dados, se tem essas responsabilidades, esses papéis determinados de cada uma das partes, como a PEC também comentou, você tem um desafio, né, com os fornecedores de tecnologia quando a gente fala de responsabilidade e aquelas inúmeras hipóteses de limitação que geralmente esses contratos trazem. Então, como você consegue direcionar isso com o fornecedor, como você consegue direcionar isso internamente também, para não ter essa dependência tecnológica e não ficar refém, vamos dizer assim, de uma solução, de uma única solução. Aqui também é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui entrando, né, no tema de Shadow AI, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, que são aquelas IAs utilizadas internamente pelos colaboradores, pelos empregados, mas que não são homologadas, né, e que elas trazem um risco, né, de riscos de vazamentos, riscos de informações que podem ser objeto também de transferência internacional, a perda de segredos comerciais, que o APEC bateu muito nesse ponto. Então, ter essa proteção interna, né, em políticas de ter essas IAs homologadas, avaliadas, monitoradas, especialmente quanto ao que é inserido, qual o resultado que gera, é muito importante também, né? E aqui é uma notícia, né, sobre Shadow AI que ela eleva os riscos, né, de vazamento nas empresas, né? E, e que praticamente, né, a notícia traz, né, que metade das conversas que funcionários mantêm com ferramentas de IA no ambiente de trabalho passa longe do controle da empresa. Então, se você não tem essa IA homologada e o funcionário eventualmente utiliza, imputa informações, você não tem controle, você está mais exposto, você tem mais riscos eventualmente, e são riscos que você nem sabe, você só vai saber se eventualmente tiver algum vazamento. Então, e a gente tem alguns desafios com os clientes, às vezes, que eles vão segurando o uso até ter uma estrutura de governança minimamente decente, mas o uso ele já tá lá, já faz parte. Tem clientes, inclusive, que faz parte do core do negócio a IA, e não é de hoje, não é a partir de IA generativa. Então, ter um programa de governança estruturado é importante, obviamente, mas também já como ir tratando, né, trocando a roda do carro com ele andando, né? Então, a gente tem passado por vários desses desafios também com os clientes. Eu acredito que também muitos de vocês que estão aqui hoje também passam por situações semelhantes, ou já têm ouvido falar também, ou atuam, né, nesse contexto. E aqui, né, sobre as cláusulas em si, a gente já comentou um pouco, né, que você precisa ter cláusulas específicas sobre o uso de IA, né? A gente, inclusive, trata com alguns clientes, né, no caso a caso ali, em, vamos dizer assim, modelos de clausulados que envolvem IA, né? Quando aquela IA ela é um meio, quando aquela IA ela é o fim, quando você está desenvolvendo em casa um agente autônomo, então também, mas também com o uso de um aparato tecnológico que é de terceiro. Então, como que você prevê com relação aos dados, ao modelo, ao treinamento, aos resultados, às responsabilidades das partes, né? Que é algo que é muito importante por todos esses motivos que a gente já trouxe aqui. E aqui eu acho que também, muito dentro desse contexto, né, de contratos, mas também de governança interna, né, de, de quem que é determinado papel, quem cabe, quem são os responsáveis pelo assunto, para direcionar determinados assuntos, os comitês também internos que envolvem IA, muitos clientes também acabam utilizando comitês que já existem para tratar, porque é importante ter esse comitê multidisciplinar para tratar do tema. É algo que não está inserido em uma área só, é algo que faz parte, né, desse DNA, vamos dizer assim, dessa cultura
da cultura empresarial, então não faz sentido manter focado em uma área só, você precisa desse apoio, de ouvir mesmo e como direcionar isso contratualmente. A partir do momento que você entende o contexto, que você entende a utilização, você entende para que precisa, você entende se precisa de determinada solução de A, se torna o trabalho aqui do advogado ou de quem atua ali na parte contratual, se torna, não vou dizer mais fácil, mas você vai com mais confiança até, né, na hora de fazer essas previsões. Então, questões que envolvem monitoramento, escalonamento também. Então, é muito importante ter esses papéis bem atribuídos internamente, mas também essas responsabilidades direcionadas contratualmente. E aqui, acho que, assim como o tema da privacidade em si, um desses pontos de atenção, né, e de mitigação de risco é com relação à proteção de dados pessoais, né? Então, especialmente quando a gente está falando de definição dos agentes de tratamento, as finalidades de tratamento, se há compartilhamento, qual que é o compartilhamento, em quais hipóteses, né? As tratativas em eventual de incidente de segurança, então incidente que possa envolver que possa envolver dado pessoal e que acarrete um dano ou risco relevante ao titular, como que vai ser estruturado nessa resposta, especialmente nesse ponto de colaboração entre o fornecedor e a empresa que está contratando, né? Muitas vezes você ocorre o incidente, você já vai saber eventualmente quando o fornecedor já comunicou. Então, ter esse mecanismo já previsto, né, contratualmente, te dá um pouco mais de conforto para conseguir cobrar determinadas ações, determinados pontos também, inclusive nessas tratativas de incidente, né? E também de transferência internacional, que é um ponto extremamente relevante quando a gente está falando de solução de IA, por todos esses motivos que eu falei, né, dessa concentração, né, de soluções de IA em determinados players e onde eles atuam, se atuam nos Estados Unidos, se atuam na União Europeia, se atuam na Ásia, que cada uma tem a sua complexidade direcionada de uma forma diferente, né? Enfim, aqui também a gente trouxe também uma notícia, né, sobre o auge da IA agêntica e os desafios da proteção de dados, né? Fala, né, sobre fortalecer essa proteção, ela não é apenas uma exigência legal, né, mas ela é um facilitador também da confiança, da inovação e dessa proteção e mitigação dos riscos também relacionados a dados pessoais, à privacidade, né. Então, né, ter visibilidade sobre onde as informações estão armazenadas, estabelecer controles para o seu uso e garantir uma gestão responsável dos dados será o que realmente permitirá aproveitar o potencial da IA sem comprometer a confiança digital. E aqui também é um dos pontos que a gente já falou bastante, né? Mas vale o reforço. A confidencialidade, né? Então, aonde que você está colocando essas informações, se é um ambiente monitorado, se é um ambiente que você sabe que está direcionado internamente, que você consegue fazer esse monitoramento, especialmente de resultados, até do que não, eventualmente não gerou o resultado que foi esperado, e como que você consegue também dispor isso, seja contratualmente ou também em políticas internas. Então, né, a gente tem um desafio, especialmente com agentes de IA, hoje, de input dessas informações e como esses agentes são utilizados, para que são utilizados. Isso tanto do ponto de vista quando você contrata uma licença empresarial ou quando você desenvolve uma IA, mas com o uso de um aparato tecnológico de terceiro, mas para alcançar determinado desafio interno, né, responder algum risco não, mas alguma situação de RH, por exemplo, para ajudar os empregados, os colaboradores. Você tem inúmeras situações hoje que esses agentes de IA já têm sido utilizados. Então, como que você consegue endereçar esses pontos, especialmente quando a gente está falando de confidencialidade de informações sigilosas, né? E especialmente quando a gente está falando também do outro ponto que eu comentei de uso de IAs não homologadas, né? De IAs em contas pessoais. Então, todo esse cuidado também, né? Esse cuidado contratual, mas também especialmente interno e de treinamento, acaba sendo muito importante também para que você mitigue riscos com relação a vazamento de dados pessoais ou dados sigilosos também da empresa, de segredos de negócio, eventualmente. E aqui, de novo, né, um ponto
novamente, a gente falou muitas vezes, a PEC bateu muito nesse ponto. Hoje, mais cedo, a gente estava falando sobre isso especificamente, né? E também ter cláusulas específicas com relação ao segredo de negócio. Então, com relação à vedação de treinamento, vedação de reutilização, segregação dos ambientes, né, onde essas informações são armazenadas, que não seja um ambiente único com outros players, outras empresas, e também a obrigação de exclusão dessas informações quando a gente está falando de uma rescisão contratual ou a pedido também do, da empresa, né? E aqui, né, falando, reforçando também sobre a propriedade intelectual, quem que é o dono do prompt, do resultado, dos ajustes, dos modelos derivados dessa IA, e esse ponto crítico, né, que a gente vem reforçando. O fornecedor ele pode usar esses dados para treinamento, para melhoria, para benchmarking, e a gente tentar direcionar no contrato para exigir essa vedação contratual, né, desses pontos, né, porque são informações sigilosas, são informações confidenciais, são informações que fazem parte ali do negócio empresarial e que são importantes que elas se mantenham assim, né? E aqui eu acho que um outro ponto que muito provavelmente boa parte, se não todos, vocês já tenham escutado, né, sobre a questão da alucinação. E é interessante pensar nesse ponto da alucinação, porque as IAs são treinadas por humanos, estão sujeitos a falhas, sistemas estão sujeitos a falhas, então não é só o fato de ser uma IA que eu posso implementar ela e deixar ela rodar como eu bem achar que, enfim, deixar ela solta, vamos dizer assim, né? É importante ter esse monitoramento, ter esse modelo de governança estruturado também e direcionar isso contratualmente com os fornecedores para que você mitigue riscos de eventual alucinação, eventual viés, para que também não, para que isso não gere um dano maior também à empresa, né? E a gente está falando não só de danos materiais, né, mas especialmente de reputação, né? E a gente sabe como isso toma uma proporção muito grande, né? E aqui a gente tem a notícia, né, que a SRA emite alerta sobre alucinações causadas por IA após 42 relatos de possível uso indevido, né? O usuário está sempre ali, então por isso que é muito importante orientar, treinar e fazer isso N vezes, não só uma coisa que você vai fazer uma vez, um treinamento que você vai dar uma vez e esquece, manter esse treinamento sempre atualizado e também focado em determinadas áreas, quando a gente está falando de desenvolvimento, quando a gente está falando de áreas que utilizam no dia a dia ferramentas de IA ou soluções ou equipamentos que usam IA, então você precisa ter esse acompanhamento, né? E, tanto porque o sistema ele pode, né, inventar fatos, ele pode criar jurisprudência inexistente, gerar informações falsas. Então, ter esse desconfiômetro, que é um ponto que a PEC trouxe bastante, esse desconfiômetro sempre no alto, né? Inclusive, semana passada a gente estava num cliente dando uma palestra sobre IA também, e foi perguntado, né, que como que eu posso descobrir que determinado, né, sei lá, imagem, vídeo, ela é falsa, né? E dentro da resposta, um ponto que a gente tocou bastante é sempre desconfie, né? Não acredite em tudo que você vê, especialmente na internet. Sempre desconfie, cheque as informações oficiais quando a gente está falando de uma informação que é de alguma autoridade, que é de algum jornal. Enfim, desconfie sempre, cheque várias vezes para ter certeza de que aquilo é de fato a realidade, né? E aqui, né, a questão da supervisão humana e limitação de responsabilidade, outro ponto que a gente trouxe também. Então, que esses resultados, né, é importante que eles tenham uma validação humana, especialmente resultados críticos, né, que você faça mas eu não consigo ter um, um caminho, né, para conseguir supervisionar tudo que vai gerar de resultado. Ok, mas pelo menos para pontos críticos você precisa ter um direcionamento interno de validação daquelas informações antes dela chegar no usuário. Ou até chegando no usuário, ver se aquela informação ela é de fato a informação que deveria sair a partir daquele sistema, né?
Então, como a PEC comentou também, a limitação de responsabilidade é muito comum a gente encontrar nesses contratos com fornecedores, e às vezes são contratos que você começa na análise das condições gerais e você vai sendo levado para vários outros termos que você nem chega a receber, mas ele tem um link que vai te levar para outro link, que te vai levar para outro link, e toda aquela documentação, uma coisa vai ligando a outra quando você. É quase um trabalho de investigação, né, para você conseguir quase não, né? Acaba sendo um trabalho de investigação de riscos, né? De todas dessas documentações e entender como elas se encaixam no dia a dia, especialmente quando a gente está falando de exclusão de responsabilidade. Porque isso pode gerar esses direcionamentos geram um risco para o cliente que pode acabar assumindo integralmente esse risco contratualmente, né? Questões também de SLA e auditoria, né? Então, tendo esse acordo de níveis de serviço com os indicadores de disponibilidade, de latência, de recuperação de informações, suporte de atendimento e questões que envolvem também incidentes na colaboração, na prestação de contas, nas informações que você vai receber para conseguir fazer essa análise também do que é um incidente que acarretou um dano ou risco relevante para, sei lá, ter que comunicar a NPD. E também na questão de auditoria, né? Prevê o direito de verificar controles sobre processadores, medidas de segurança e evidência. E aqui deixa eu dar uma acelerada também para a gente cumprir com o cronograma e também passar ali a palavra para a PEC e para o Durval, que eu acho que vocês estão bem ansiosos para isso, e eu também estou. Né, aqui a gente traz uma notícia sobre a questão da alucinação da inteligência artificial e tem uma notícia também com a porcentagem da taxa de alucinação desses agentes de IA, né, sendo ali o Gemini e o ChatGPT os que mais foi evidenciado nessa taxa de alucinação. Importante também verificar eu acho que é bem interessante essa pesquisa e também traz para essa nossa realidade, né, do que a gente precisa verificar, de como a gente precisa verificar os resultados que saem desses agentes autônomos. Então, a gente fez um pequeno assessment também com relação ao Gemini e ChatGPT, trazendo alguns riscos de contas corporativas pagas, né? Então, quando a gente está falando de Gemini, ausência de mecanismo específico para contestação das decisões algorítmicas, ausência de responsabilidade das plataformas, armazenamento fora do Brasil e jurisdição estrangeira. No chat GPT, ausência de informações claras sobre as finalidades da ferramenta, ausência de mecanismo específico para contestação das decisões algorítmicas, ausência de responsabilidade por infrações decorrentes de outputs gerados e também armazenamento de dados fora do Brasil da jurisdição brasileira. Então a gente tem, né, novos riscos de contratos relacionados à IA. Quando a gente está falando de soberania digital, que a gente falou no início, transferência internacional, redundância tecnológica, vendor lock-in, sustentabilidade ESG, né, uso de recursos naturais também para essas ferramentas, deepfake, fraudes e manipulação que a PEC falou no início. Então tem toda essa necessidade de gestão, né, dos riscos também. E aqui falando sobre soberania digital, né? Onde que esses modelos estão, onde que os dados ficam, qual legislação se aplica, né? A gente trouxe essa notícia que o Índice de Soberania Digital revela nova divisão global do domínio tecnológico, e o Brasil está bem longe de estar no topo, né? A gente tem um domínio ali muito grande para os Estados Unidos, principalmente, né? Então, e até a gente traz aqui esse mapa de calor, vamos dizer assim, que revela, né, de maneira sistemática que o domínio tecnológico continua concentrado no norte global e nas grandes potências industriais, em que a divisão reproduz, em larga medida, antigas hierarquias do sistema internacional. Então, tá de certo modo também ligado ali à geopolítica também. Questões que envolvem a transferência internacional, né? A gente tem ferramentas que estão nos Estados Unidos, na Europa, e quais são os riscos também. Quando a gente está falando de Estados Unidos, a gente tem legislações específicas por estado. Europa ainda tem uma decisão de adequação com relação à NPD, mas na Ásia também a gente tem esse desafio de ambiente diversificado e regulações locais. Então, é muito importante também verificar onde essas ferramentas estão armazenadas, né? Onde, né, os seus dados, né, os dados da empresa estão sendo armazenados.
Então, nem toda licença é igual, né? Conta gratuita é diferente da corporativa, porque você tem esse ponto de monitoramento, de estar dentro do ambiente controlado internamente pela área de segurança, pela área de TI. Então, você tem não um treinamento, uma maior segurança, você tem documentos específicos, você tem uma administração centralizada e você tem também a possibilidade de auditoria. E os riscos, né, com relação a essas licenças também de treinamento, que a gente já falou inúmeras vezes hoje, né, limitação de responsabilidade, armazenamento internacional e também a jurisdição estrangeira. E aqui uma matriz comparativa, né, com relação a treinamento para licenças gratuitas e paga, né, que você tem um alto risco, uma governança baixa em licenças gratuitas e um pouco maior, né, uma governança maior quando a gente está falando de uma licença empresarial, questão da auditoria, DPA e também da administração, né, quando ela é individual da pessoa, do usuário, e quando ela acaba sendo corporativa, porque está dentro desse ambiente controlado. Então, aqui acho que mais para fechar, não depender, né, de um único fornecedor, eu iniciei minha fala falando sobre isso. Né, o vendor lock-in, quando a gente fazer essa troca, ela se torna impossível por conta de custo de migração e interrupção operacional, você fica muito dependente dessa ferramenta, então acaba sendo mais desafiador também para fazer essa troca. E a questão de sustentabilidade e ESG, né, essas questões contratuais emergentes, como consumo energético, uso de água, emissões de carbono, rastreabilidade e ESG. Aqui a gente traz também um pouco da matriz de risco contratual de IA, né, que a gente acaba avaliando internamente com os clientes, direcionando, né, riscos éticos de transparências, vieses, tudo que a gente comentou hoje aqui, privacidade, segurança, PI, riscos contratuais, riscos concorrenciais e riscos regulatórios. E, para finalizar, né, o checklist jurídico, questão que envolve DPA, auditoria, segurança, transferência internacional, PI, treinamento dos modelos, subprocessadores e SLA, né? E toda essa participação desse fluxo, né, como eu comentei também, da área com TI, com segurança, com comitê, com jurídico, com privacidade, até a contratação. Né? É muito importante também essa participação de todas as áreas que podem contribuir também para essa validação, essa homologação da ferramenta que vai ser contratada. E aqui eu volto a palavra para a PEC para a gente ir para o encerramento também, e aí também com as falas do Durval. Obrigada, Bruno. Bem, gente, vocês viram, né? Muita coisa. Quando a gente vê o relógio clock, vai passando. Já tentei responder alguns aí no chat. Nós aqui para fechar, e eu vou passar a palavra para o Durval. Pode passar o próximo slide, por favor, Bruno. Algumas das pessoas perguntaram como é que lida com esses riscos todos. A solução para isso, que lá atrás, quando a gente começou, nós vimos e fomos contratados como escritório especialista, e que era da ASUG, Associação das Empresas Usuárias de SAP. E agora com a IA a gente está vendo uma coisa muito parecida. Então, por isso, estamos com a Aura, Associação das Empresas Usuárias de Robôs e Inteligência Artificial, com esse propósito de poder juntar a força do contratante para gerar negociações de contratos com algumas cláusulas não negociáveis, porque aí você senta na mesa, a Aura tem a crise de presidente, senta na mesa com ali as top 5 Big Tech e negocia isso em bloco, com o poder do bloco, o mesmo bloco que consegue também ter uma força para conseguir dar diretrizes para a regulação da IA, né, qualquer que seja para o nosso futuro. Então, é uma força de coletivo. Outra coisa que eu expliquei aí para todo mundo é a política de IA sustentável, que se torna uma política da área de compras e que os fornecedores que querem participar da cotação precisam aderir, e isso é melhor do que ter que ficar tendo um duelo, cláusula a cláusula, empresa a empresa, com cada player, porque isso é muito difícil. Então, Durval, por favor, eu gostaria que você desse aqui o seu depoimento, sua visão de como que está a governança da IA, e que quem quiser contar com a sua ajuda, né? Você é um consultor especializado em governança de IA, e hoje nós sabemos que não adianta escrever no contrato depois aquilo não gerar uma governança na própria solução, e vice-versa, tem coisas na solução que a gente já tem que enxergar desde a contratação, então essa soma é muito positiva. Por favor, Durval. Bom dia a todos. Obrigado, Patrícia. De fato, tudo que a gente viu aqui que o Bruno mostrou
ele é uma parte importante dessa ideia de governança de IA, né? Eu já pesquiso isso há 2 anos, quando eu comecei a pensar, mas quem defende os interesses, né? Então, a Aura vem também como uma associação que vai ajudar, que não existe nada no Brasil nesse sentido de orientar. E se a gente olhar do ponto de vista de poder dentro da IA, e eu escrevi isso chamando de vetores, coisas de engenheiro, mas nós temos 3 vetores de poder. O mais importante hoje é o poder econômico, são as big techs, são essas empresas que lançam os sistemas de IA, e obviamente elas têm os seus interesses. Se a gente olhar essas empresas entre as 10 maiores em valor de mercado do mundo, pelo menos 8 são de tecnologia. O segundo vetor é o governo, o vetor que faz a regulação, que também no Brasil a gente não tem essa regulação e ele é muito influenciado por lobbies dessas big techs. E o terceiro vetor, que eu chamei de sociedade, somos nós usuários, e aí é um pouco difuso, né? Existem vários, bem heterogêneo esse vetor. Então, quem defende o interesse desse vetor? Mas, no fundo, se a gente olhar a história da tecnologia, somos nós, enquanto sociedade, que temos o maior poder, porque a gente é que decide se vai comprar, se não vai comprar, qual sistema comprar, qual plataforma adotar, no caso da IA. Então, é importante que esse vetor tenha alguém que os defenda. E a Aura, ela vem muito dentro dessa ideia da governança. O que é a governança da IA? É a gente olhar os princípios, né, que regem e o contrato, e o que está no contrato, de alguma forma, reflete essa questão da governança da IA. Eu comparo a governança da IA com a governança corporativa, que a gente estuda no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Na governança corporativa, a gente tem alguns princípios que eles, de alguma maneira, conversam, eles têm uma relação direta com a governança da IA. O princípio fundamental é a ética, né? Então, a IA é preciso, qualquer sistema de IA que a gente venha adotar, seja ético. Mas existem outros princípios, como, por exemplo, a integridade. Quem vai atuar com um sistema de IA tem que ser íntegro, assim como a IA que estou comprando, ela tem que ter integridade, ela não pode ser usada, por exemplo, para denegrir um concorrente. Um outro princípio é o da responsabilização, que é uma parte muito importante que o contrato deve deixar claro. Quem é responsável pela IA? Quem é responsável no caso de algo falhar? Né? Se um sistema de IA causar um dano, se um robô causar um acidente. Enfim, isso é muito importante e é o princípio da governança de IA. O outro princípio é o da integridade. Na integridade, já falei, outro princípio é o da equidade. Nós temos que tratar todos iguais. Vocês já devem ter visto muitas notícias de alucinações e vieses discriminatórios. Por quê? Porque essa IA foi mal treinada, então ela pode gerar essa falta de integridade, né? Existe um outro princípio também importante, que é o da sustentabilidade. A gente sempre pensa em sustentabilidade ambiental, mas é a sustentabilidade financeira, a sustentabilidade do negócio. Não adianta a empresa querer, por exemplo, demitir uma série de funcionários para usar a IA, se isso não vai ser sustentável, se o cliente não vai aceitar ser atendido por IA, se essa IA vai causar problemas, já está causando em algumas empresas. Então, são todos esses princípios que precisam ser respeitados. E um outro que é muito importante na IA, que é o da transparência. Como é que a IA vai ser transparente? Eu estou contratando um sistema, mas ela vai tomar uma decisão de aprovar crédito, uma decisão de selecionar um funcionário na área de recursos humanos. Mas qual é como ela foi treinada? Quais são os parâmetros que foram considerados? Então, essa governança da IA, ela se tornou fundamental nesse momento e a Aura, de fato, vem colaborar com essa discussão para que a gente seja, enquanto vetor, né, da sociedade, mais forte. Se vocês lembram lá das aulas de álgebra booleana, o vetor ele tem módulo, né, que é a intensidade, direção e sentido. E se cada um for para um lado, cada vetor for para um lado, a resultante vetorial vai ser zero, né? Então, a gente vai ter uma IA que ela vai ser sustentável se houver um alinhamento desses vetores, ou seja, as big techs gerando sistemas que sejam compatíveis com os interesses de nós, o vetor sociedade, e o governo agindo em regulação, né? Então, rapidamente, eu quis contar aqui o que é importante, qual é a visão que eu tenho dessa importância da governança da IA e como a Aura contribui com essa estratégia. Muito obrigada, Durval. Você esteve aqui no nosso Aura Lunch, né, da fundação aí da entidade. Quem quiser saber mais, estão os contatos aqui. Esses são os objetivos principais, porque para muitas perguntas que vocês fizeram no chat, vai ter desafio de resolver sozinho. Então, vai ter que resolver no coletivo.
E aí pode se associar aqui à Aura como empresa, né, quem tiver interesse, e vamos ter os comitês, os GTs, vamos criar um manual de melhores práticas de contratos de IA, vamos negociar junto aos players essas regras, vamos nos posicionar no parlamento brasileiro em cima de coisas que precisam ser ajustadas do regulatório de IA, vamos nos posicionar em cima de reguladores verticais de mercado, que precisam entender também algumas melhores práticas na governança de contratos de IA, como acontece aí com o CFM, com o Bacen, com a própria ANPD. Então, ela nasce com essa identidade para representar, sim, quem compra, quem contrata, multifornecedor desde a origem, né? Sim, financiada pelas associadas e com um modelo comprovado, que era justamente o da Azug, que eu mesma, né, há muitos anos atrás, tive a oportunidade de ser contratada como escritório especialista. Tivemos o fundador da Azug no nosso lançamento, tá? E aí pode passar o próximo slide, Bruno, por favor. Oi, Kelly. O site da Aura vai estar no ar até o comecinho de setembro. Eles estão terminando de fazer. Então, por enquanto, em termos de contatos, acho que o contatinho aqui ficou com um pouquinho de brilho, mas se falar nesse WhatsApp e nesse e-mail, então a Giovana pode botar esse WhatsApp e e-mail aqui para quem tiver interesse para saber mais. E assim que a gente lançar o site da Aura, a gente informa para todos, tá? Então vai estar também no material, quem está participando da live vai receber esse material. Acho que a Giovana já respondeu aqui para vocês a respeito da gravação, né? Ô, Gi, se quiser responder aqui, abrir a tela, acho que sim. Ah, Roberto, sua pergunta, né, para se associar à Aura, manda esse e-mailzinho aqui, é que está com tanto brilho na minha máquina que nem eu estou conseguindo ler direito aqui o e-mail, acho que precisa botar o e-mail ali no chat. Ô, Bruno, você está com o PPT aberto? Faz isso para mim, cola ali o WhatsApp e o e-mail. E, gente, vocês já estão conosco, somos comunidade, estamos aqui para crescer juntos, vamos resolver problemas, né? Advogados e engenheiros unidos para a gente resolver problemas. E uma coisa é certa, não existe outro horizonte do que o horizonte que tem direito digital, que é o direito digital agora indo para o robótico, né? Para os próximos 3, 4 anos, até 2030, e não tem como fazer sem IA. Tem que fazer com o IA, mas tem que fazer com o IA do jeito certo. Eu espero que essa 1 hora, né, na veia, né, de conteúdo, ilumine vocês, inspire vocês e vamos juntos. Estamos aqui, tá, para ajudá-los e contamos também com vocês, porque a gente aprende junto, aprende como mercado, treina junto, cria guia de melhores práticas juntos e vamos fazer uma coisa que eu falei ontem na Febrabantec, vamos fazer bottom-up. Não vamos esperar top-down, que alguém manda, que alguém caga a regra, nada disso. Nós sabemos como tem que ser feito. Vamos fazer bottom-up, estruturamos as melhores práticas, trazemos uma série de entidades assinando junto um pacto de uma IA sustentável e levamos essa IA sustentável para os fabricantes e levamos essa IA sustentável para o Congresso. E fazemos também sandbox ali, tá? A gente está muito envolvido, eu falei com um querido amigo, que é o Rodrigo Vieira, que está participando aqui também. Já fica aí uma ideia, Rodrigo, quem sabe uma próxima, só para a gente falar dos M&As envolvendo IA, fica aqui um convite de a gente fazer uma próxima, e que a gente tem hoje ajudado em fazer avaliação de ativos intangíveis em negócios voltados para teses digitais, de cyber, de IA, de outras tecnologias. Isso remonta à minha tese do doutorado, né? Podemos botar depois o link aqui. Hoje, bota o linkzinho, que eu sei que a Carol tem, da tese do doutorado. E a tese de doutorado, gente, tem uma página lá que diz uma fórmula para avaliar quanto vale um algoritmo inteligente. A gente tem aplicado, está sendo aplicado lá na Alemanha, está sendo aplicado em Stanford também. Então, poxa, vamos, né? O brasileiro pensa umas coisas legais, né? Vamos usar o que a gente faz, o que a gente pensa. E o Brasil pode ser a quarta via. Não é a via europeia, não é a via norte-americana, não é a via chinesa. Vamos na via do Brasil. O Brasil pode fazer a IA com a maior diversidade possível, porque nós temos todos os tipos de rosto do mundo. E aí sim a gente vai ter uma IA poderosíssima. By Brasil. Regulatório by Brasil.
Vamos mostrar a força do Brasil. Vamos junto, estamos junto. Contem comigo, tá? Contem com o Durval, contem com o Bruno, com toda a nossa equipe aqui, dos nossos ases do Dream Team. E nós somos, de novo, comunidade, é coletivo. A gente gosta de ensinar os outros. Uma vez um colega que agora está até vendendo escritório, não vai ficar mais aí conosco, disse assim, Peck, você escreve livro com modelo, com cláusula, está dando o caminho das pedras. Tô sim, porque não adianta, uma andorinha sozinha não faz verão. A gente faz conjunto, isso que criou todo o tamanho do direito digital no Brasil, tá? Nós hoje que sim, nós somos o escritório líder em direito digital no Brasil e ganhamos nos últimos 2 anos, né, ali do Leaders League, o prêmio de melhor escritório de inteligência artificial. Vamos ver esse próximo ano se a gente fica com tricampeonato, né, Bruno? Queremos tri. Queremos tri. Já somos bicampeão de melhor escritório de IA do país por conta de vocês, pela confiança de vocês e pela troca, porque aqui a gente é setor privado, setor público, setor acadêmico e setor militar, né? Todo mundo aqui é professor, todo mundo dá aula, todo mundo publica livro, não é só bila hora, bila hora, bila hora. Não, porque a gente tem que construir coisas, tem que construir o novo, tem que ter tempo para estudar, tempo para pensar, tempo para compartilhar. E aí, é lógico, tem que ganhar um dinheirinho para pagar a continha, né? Então, gente, obrigada, fiquem bem, tenham um ótimo dia, né? E vamos juntos, 22 anos do PEC Advogados, que nós estamos fazendo agora em setembro. E a gente está aqui promovendo uma série de atividades, como vamos ter o nosso evento em 1º de outubro, para clientes e parceiros, que é o AI Experience. E vai ser show, gente. Vai ser muito legal, tá? Então, um abraço para todos vocês. Durval, obrigada de novo. E, Bruno, você arrasou, né? Eu espero aí que a gente junto consiga fazer muito mais. E, quem sabe, vem um livro nosso aí para 2027. Falou com a PEC que tem um livro. E se o livro não tem, a gente faz, né? É assim que funciona, né, Durval? Os dois têm livro comigo aqui. Vamos nessa. Porque, gente, para de ficar vendo TikTok. TikTok não tem nada de bom nem de útil, tá? Vamos ler livros, senão nosso cérebro vai derreter. E aí o pessoal que está agora com 50 não chega com cérebro nem até 70. Por favor, tem que ler, tá? Input do conteúdo é no corpinho humano, no corpício, tá? Não é, senão a IA vai ficar inteligente e a gente não. Smart Society é smart tudo, né? É smart geladeira, é smart celular, é smart chopeira, é smart hotel, smart... A gente aqui não para de atender cliente smart, mas nós humanos precisamos preservar nós mesmos e precisamos continuar sendo os mais inteligentes. Humano versus máquina, humano tem que ganhar, gente. Vamos nessa, tá? Muito obrigada. Durval, Bruno, tá? Tamo junto aí. Bom dia a Obrigado a todos. todos. Bom dia.